Ok, pessoal, retornamos então com a sequência do Manual Técnico de Limites e Confrontações, que faz parte da terceira edição da NTG, a Norma Técnica de Georreferenciamento de Imóveis Rurais do INCRA. Bem, passamos ali a parte inicial do manual de limites, né, a regra geral do INCRA: um imóvel é igual a uma parcela que é igual a uma matrícula. Vimos os casos particulares, né, que mesmo sendo diferentes do caso geral, concorrem, né, eles têm no final o mesmo tipo de solução. Imóvel, parcela e limites devem coincidir. E aí o manual de limites e confrontações, ele entra nos capítulos que são os de identificação e descrição dos limites. Ou seja, como é que se faz para identificar o limite rural da propriedade, do imóvel rural, e uma vez identificado esse limite, como é que se faz para descrever qual é o tipo de codificação, qual é o tipo de indicação da descrição do que foi identificado, que o INCRA vai conseguir entender, né? que o SIGEF, na verdade, que é o Sistema de Gestão Fundiária, vai conseguir compreender. Tá? Então, uma coisa é identificar o limite, outra coisa é esse limite. Então, na identificação dos limites, o INCRA recomenda que seja feita a análise de todo tipo de documento que seja possível a respeito daquele imóvel. E aí ele dá alguns exemplos, né? O que não pode ficar de fora: a matrícula ou transcrição do imóvel. Como nós vimos no vídeo anterior, apenas imóveis matriculados ou passíveis de serem matriculados, né, que já têm título ou são passíveis de titulação, podem ser certificados pelo SIGEF. Então, a primeira coisa que tem que ser analisada é a matrícula daquele imóvel. Entre parênteses, o manual diz, inclusive, que é indispensável matrícula ou, se for o caso ainda, a transcrição daquele imóvel. E aí também entram as matrículas ou transcrições dos imóveis vizinhos, dos confrontantes, né? Aqueles que tiverem também matrículas ou transcrições devem ser igualmente analisados. E outros títulos de domínio, tá? Por exemplo, escritura pública, formal de partilha, carta de arrematação, sentença de uso capião, título de legitimação de terra devoluta, dentre outros. Então, tudo aquilo que se referir ao domínio, aos títulos de domínio daquele imóvel, pode e deve ser analisado. Então, você como profissional tem que recolher junto ao seu contratante todos os tipos de documentos que tem a ver com a titularidade, com a ocupação, com a propriedade daquele imóvel, né? Junto ao seu contratante, ou algumas vezes também junto aos cartórios de registro de imóvel ou cartórios de registro de imóveis ou outros órgãos competentes. Ainda mais, fora a parte documental literal, também deve ser analisado todas as peças técnicas que for possível reunir. Com que finalidade? A mesma: identificar os limites daquele imóvel. Então, todas as peças técnicas, plantas, memorial descritivo, cadernetas de campo, entre outros, relacionadas ao próprio imóvel e ou aos imóveis confrontantes. Então, são formas de ir fazendo essa identificação. Quando o imóvel tenha sido recentemente levantado, até uma maior facilidade. Quando o imóvel foi levantado, foi definido, né, o seu limite há muito tempo atrás, então nós vamos começando a encontrar dificuldade. Aí qualquer tipo de documento vai nos ajudar a entender até onde vai o limite de propriedade daquele imóvel. E nos casos de imóveis passíveis de titulação, que seria aquele caso B lá, né? O caso A é os que já tinham, o caso B os que eram passíveis de titulação.
deverão ser observados os limites de respeito, além das indicações anteriores, quer dizer, matrículas, títulos de domínio, peças técnicas, tudo que puder ser reunido sobre aquele imóvel, né? Então, em resumo, esse capítulo da identificação, ele diz que todo tipo de documentação que puder ser reunida, deve ser reunida, e tudo isso ajuda a entender o limite do imóvel. E aí há uma observação bem importante, né, que consta no manual, inclusive ela consta em mais de um local no manual, mais de uma página, que diz assim, seja qual for o método de posicionamento utilizado, a identificação dos limites deverá ser feita in loco, tá? Seja qual for o método de posicionamento. Nós nem entramos ainda na questão relativa aos métodos de posicionamento. Mas só para adiantar, aos métodos de posicionamento que prevêem ocupação dos vértices, né, dos limites, e há métodos de posicionamento que prevêem que isso possa ser feito por técnicas de censuramento remoto. Ainda assim, independente do método, a identificação dos limites deve ser feita in loco. Para que isso? Para evitar que essa identificação seja feita única e exclusivamente por imagens de satélite ou por fotografias aéreas, sem o devido reconhecimento e sem a devida anuência dos confrontantes. A identificação dos limites tem que ser feita em campo, in loco, tá? Mesmo que para a determinação das coordenadas vai ser usado um método de posicionamento, né, um método um método remoto de determinação de coordenadas. Mesmo nesse caso, a identificação do limite em si tem que ser feita in loco. E aí, seguindo o capítulo da identificação e da descrição dos limites, vem então os tipos de limites. Então vejam só, um problema é identificar o limite, tá? Então eu reuni as matrículas do imóvel que eu vou fazer a certificação, as matrículas dos confrontantes, consegui encontrar algumas plantas, consegui reunir material gráfico que foi produzido para finalidades diversas. Tudo isso me ajudou a entender o limite daquele imóvel. Eu fiz o reconhecimento in loco, ou há concordância entre os vizinhos. Agora eu preciso descrever esses limites. Eu preciso indicar que tipo de limite existe em cada segmento de reta. Então vocês vão relembrar que a norma técnica e também esse manual de limites indica que os limites têm que ser descritos na forma de segmentos de reta. Lembra que nós falamos anteriormente, né? Não existe segmentos curvos, né, na descrição. A descrição tem que ser feita toda com segmentos de reta. Então, se você encontrar tipo de limite que descreve uma curva de rio ou uma curva de estrada, alguma feição sinuosa, isso tem que ser desmembrado, né, tem que ser dividido em vários pequenos segmentos de retas, de forma que se preserve a forma, né, de maneira, né, melhor dizendo, que se preserve a forma, né, descrevendo bem o limite, com o critério que vai do próprio profissional em relação a quantos vértices devem ser implantados. Então, nós precisamos descrever esse limite, tá? E aí, o manual de limites, ele apresenta duas tabelas, e em cada tabela dessa, nós vamos encontrar os elementos artificiais, chamados limites artificiais LA, e os elementos naturais, que são os limites naturais LN. Então, as tabelas do manual, eu vou abrir aqui o manual para vocês. Manual de limites e confrontações, pode ser feito download no site do CIGEF, cigef.incra.gov.br. Aqui, Então, nesse capítulo 4 aqui, só retornar aqui no capítulo 4, item 4.2, que é a descrição dos limites, tá? Então ele vai explicando cada um deles. Aqui é uma figura também interessante, já que eu estou abordando esse aspecto. Essa figura está no manual.
Então aqui ela está mostrando a maneira incorreta de descrever um limite sinuoso, um limite natural, aqui no caso uma curva de rio. Então veja que essa maneira aqui ela seria incorreta. Tem um vértice aqui nessa posição e tem um segundo vértice aqui, um terceiro vértice aqui e um quarto vértice um pouco mais abaixo. Então veja como o limite está mal descrito, né? Como o limite está mal identificado e mal descrito, porque ele é sinuoso. E aqui tem uma indicação de como seria a maneira correta. Então veja quantos vértices tem aqui. Eu tenho 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e assim vai. Tá? Mas descrevendo então o limite sinuoso de maneira bem mais precisa. O que eu estou procurando aqui para mostrar para vocês é esse quadro 1 aqui. Ó. Tá? Então é o quadro dos tipos de limite. Então veja só, você só vai poder descrever o limite do imóvel utilizando esses tipos aqui. O limite ou é artificial ou é natural. Tá? Se o limite for artificial, ele tem que ser enquadrado como cerca, muro, estrada, vala, canal, linha ideal ou um limite artificial não tipificado. Só há essas possibilidades. Por que só essas possibilidades? Porque no quadro 1, vou aumentar o zoom aqui, ó. No quadro 1, que é o quadro dos tipos de limite, cada tipo de limite desse artificial recebe um código. Tá? Então, o tipo de limite cerca, ele é identificado na tabela de dados cartográficos como limite LA1. Então, lá na tabela de dados cartográficos, ninguém vai escrever cerca. Vai se utilizar um código que é LA1. Se o limite entre os dois imóveis, naquele trecho lá, lembra, no segmento de reta, tá? Não é o limite todo do imóvel, é naquele segmento de reta especificamente. Se é um limite do tipo muro, ele vai receber um código LA2. Se for uma confrontação com estrada, ele vai receber um código LA3. Se for vala, LA4. Se for um canal, LA5. Se for uma linha ideal, a chamada linha ideal, um LA6. E se o limite for artificial, mas não se encaixar em nenhum desses 6 tipos aqui, LA1 até LA6, você vai indicar que é um limite artificial, tá? Que não está tipificado, e aí vai indicar como tipo 7. Esse limite artificial não tipificado é a solução, é o etc., é o outros. Tá? Você vai identificar ele é natural ou artificial. Bom, é artificial. Mas é uma cerca? Não. É um muro? Não. Estrada? Não. Vala? Não. Canal? Não. Linha ideal? Também não. Bom, então é um limite artificial não tipificado. É o tipo LA7. Vocês devem estar se perguntando o que é a linha ideal. A linha ideal, vamos pegar aqui no manual para ler diretamente aqui. Ó. A linha ideal são os tipos de reta são os tipos de reta nos quais você tem vértices nas duas pontas, né? Você definiu o vértice nas duas pontas. Ele é um limite artificial, mas é um limite que não está materializado. Tá? Então, o manual diz assim, ó, se trata de uma reta ideal, a descrição desse limite é realizada com a determinação dos vértices extremos dessa linha, que deve ser do tipo M, salvo nos casos indicados no item 4.2.2.3. Esse item 4.2.2.3 ele fala sobre a questão da estabilidade para implantar um marco, né, da viabilidade ou da conveniência. Tá? Nós vamos chegar lá também. Então, imagina, por exemplo, um limite de propriedade que pega uma faixa de domínio. Tá? Então, a confrontação é com a estrada. Mas imagina que seja uma estrada estadual, uma estrada
federal que tem uma faixa de domínio que avança para além da cerca, né? A cerca está materializando ali a ocupação, a posse, mas a propriedade é dada só a partir da faixa de domínio, do limite determinado pela faixa de domínio. Aonde está passando a faixa de domínio, não tem cerca, não tem muro, não tem vala, não tem canal, não tem nenhum desses tipos artificiais. Mas existe ali uma linha, né, uma reta ideal entre marcos, entre vértices, que delimita aquele imóvel. Então, é um tipo de situação em que cabe a identificação de uma linha ideal. Tá? Então, faixas de domínio. E no caso dos limites naturais, eu tenho esses tipos aqui, ó, corpo d'água ou curso d'água, seriam os recursos hídricos, linha de cumeada, que é a linha de alto, né, o divisor de bacia nos morros, né, a grota, né, que são as partes fundas, crista de encosta, pé de encosta, ou também aqui a solução outros, né, que é o limite natural não tipificado. Então vou voltar aqui no manual e abrir a tabela novamente. Então, para os limites naturais, corpo d'água ou curso d'água. Tá? Então, tudo que se referir a um limite do imóvel com água, com recurso hídrico, é LN1. Então, você não vai escrever lá corpo d'água ou curso d'água, né? Açudes, barragens, lagos, lagoas, entram aqui nos corpos d'água, né? E os cursos d'água, rios, riachos, riachão, e assim por diante, tá? Você não vai escrever lá que é um curso d'água, você vai escrever, vai identificar na tabela, na planilha, melhor dizendo, LN1. Se for uma linha de cumeada, o LN2, que é o divisor de água, né? Linha de cumeada, divisor de água, LN2, tá? Se a divisa, né, for numa grota, LN3. Se for uma crista de encosta, LN4. Se for no pé daquela encosta, LN5. E se o limite for natural e ele não se encaixar em nenhum dos 5 tipos anteriores, nós vamos vamos descrever, melhor dizendo, como um limite natural não tipificado, um LN6. Tá? Então são apenas esses tipos. E aí volta a observação. Independente do método de posicionamento, a identificação desses limites tem que ser feita in loco. Tá? Isso é uma exigência normativa, né? Tanto da NTG quanto do Manual de Limites. Bom, tem um outro quadro que identifica os tipos de vértice. Esse quadro está um pouco mais adiante aqui no manual. Ó. Aqui. É o quadro 2 do Manual Técnico de Limites e Confrontações. Esse quadro 2, ele estabelece que existem apenas 3 tipos de vértices. Tá? Ou o vértice é do tipo M, é um marco, ou o vértice é do tipo P, é um ponto, ou o vértice é do tipo V, ele é um vértice virtual. Tá? Qual é a diferença entre eles? O vértice M, ele foi ocupado em campo, então algum método de posicionamento exigiu a ocupação física desse vértice e, além disso, ele foi materializado. Tá? O vértice P, ele foi ocupado, mas ele não foi materializado, por inúmeras razões. Tá? Pode ser que o solo onde esse vértice foi levantado, ele não seja estável o suficiente para a materialização. Pode ser que a materialização naquele local seja, por exemplo, inconveniente. Então, o vértice fica no meio de um pasto, né? Onde se faz ali um manejo de gado ou onde passam máquinas agrícolas que não permitem que a materialização seja segura. Então, o vértice foi levantado
foi ocupado e levantado, mas ele não foi materializado. E o vértice V, ele não foi ocupado. A determinação das coordenadas dele foi por algum tipo de método, por exemplo, por sensoramento remoto, por aerofotogrametria, por interseção de retas, que determinou a coordenada do vértice, mas não houve a ocupação. Tá? Então, marco foi ocupado e materializado, P ponto foi só ocupado, não foi materializado, e o V, que é o virtual, não foi ocupado. Tá? Em relação à materialização, o manual traz também um padrão para a materialização. Tanto um padrão para plaquetas de identificação do vértice, então você vê que aqui na plaqueta segue aquele mesmo padrão, repete-se aqui aquele mesmo padrão que a norma já colocou, a identificação do credenciado com 4 caracteres, né, que é o código que o CIGEF dá para você, e o código em si do vértice, né, o tipo dele, M, né, que está sendo materializado, e a sequência numérica que você vai escolher. Tem que ser uma chapa de 5 centímetros, tem que ter o furo aqui, ou posicionamento para o ponto topográfico, né, para a ocupação. Essa chapa ela tem que ter pelo menos 3 milímetros de espessura e tem que ter também algum mecanismo de fixação dessa chapa no marco. Tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Está aqui uma chapa uma plaqueta, né, de identificação, o nome, o código do profissional credenciado, aqui na parte acima, a identificação do ponto topográfico e aqui o espaço onde vai ser anotado o número sequencial daquele vértice tipo M. Então, há modelos diferentes, ele tem que ter pelo menos 5 centímetros. Esse aqui tem 2 furos, onde pode ser colocados 2 parafusos, né, ou 2 pregos que garantam ali a fixação. Alguns deles também são iguais ao da figura, tem uma espécie de um parafuso aqui central, mas eles podem ser feitos também, assim como esse liso, e pode ser colado no vértice diretamente com cola epóxi ou com outro tipo de fixação, desde que ela seja perene, tá? O que não pode é você simplesmente largar essa plaqueta, né, sem nenhuma fixação sobre o marco. E o manual de limites ele traz também os padrões para os marcos. Pessoal, existem apenas quatro tipos, né, previstos, né, de marcos. Vou até voltar aqui no manual. Aqui, tá? Existem apenas 4 tipos de marco, e esses tipos de marco, o padrão deles já está previsto no manual de limites. Ou o marco é de concreto, ou ele é de granito, ou ele é de ferro, ou ele é de material sintético. Se ele for de concreto, de granito ou de material sintético, ele tem as mesmas dimensões. Ele tem que ter 8 centímetros na parte superior, né, de lado, 12 centímetros na parte inferior e pelo menos 60 de comprimento. Então ele tem que ser um tronco de pirâmide de 8 por 12 por 60. Para o concreto, há inclusive a especificação do traço aqui, que o concreto deve seguir. Tem que ter alma de ferro com diâmetro de pelo menos 4,2 milímetros. O de granito também o mesmo formato. O de material sintético também, a única exigência que se faz quanto a ele é que ele seja resistente ao fogo, mas as dimensões são as mesmas dos outros dois. Só o marco de ferro tem que ser galvanizado, e aí ele tem uma diferença, né? Porque você vai precisar ter um diâmetro de pelo menos 4,95, quer dizer, tem que ser, né, possível de encaixar
uma, uma, uma plaqueta como essa, né, ou semelhante a essa sobre ele, tem que ter pelo menos 90 centímetros de comprimento, tem que ter base pontiaguda e tem que ter aquele mecanismo de espinha de peixe, para dificultar a retirada dele. Uma vez colocado na direção vertical, fica difícil de retirar, né, só puxando aqui por conta da espinha de peixe. Então eu trouxe um exemplo aqui, vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na imagem. Esse marco aqui é de material sintético, tá? Então, é aquele plástico, né? Resistente ao fogo. Aqui em cima tem um espaço onde vai colada aqui a plaqueta, tá? Então, a plaqueta vai se encaixar aqui, Deixa eu ver se eu consigo fazer. A plaqueta vai ser colada aqui em cima e tá feita então a materialização do vértice. Então, os vértices tipo M tem que ser com esse tamanho padrão, se for concreto, granito ou material sintético, e se for de ferro, tem que ser galvanizado e tem que ter então as dimensões que estão previstas no manual de limites, tá? Aqui eu repeti a tabela, mas eu já apresentei para vocês, tá? Cada tipo de limite tem o seu código. E aqui, encerrando essa parte aqui do manual de limites, da identificação e da descrição, como é que eu vou fazer para identificar e descrever os confrontantes. Então, veja só, uma parte do problema é identificar e descrever o imóvel que eu estou fazendo o levantamento, que eu desejo fazer a certificação. Outra parte do problema, que vai junto também na mesma planilha de dados cartográficas, é a identificação e a descrição dos confrontantes, tá? Então, os confrontantes eles devem ser identificados primariamente pelo número de matrícula e pelo CNS, que é o Código Nacional de Serventia, que é o código do cartório de registro de imóveis onde aquela matrícula está registrada. Então, todo cartório, né, no Brasil tem um código desse, é um código de 5 dígitos, mais um dígito verificador, são 6 dígitos, tá? E aí os confrontantes do meu imóvel têm que ser identificados também pelo número da matrícula, ok? Se o confrontante não possuir registro, eles têm que ser identificados pela sua denominação, conforme os exemplos a seguir. Esses exemplos estão no manual de limites, tá? Rodovias e ferrovias. Então, por exemplo, você vai identificar lá que o confrontante é a rodovia BR-040. Tem matrícula? Não, não tem. Então, você identifica lá quem é o confrontante. Nesse trecho aqui, né, nesse segmento de reta, o confrontante é a rodovia BR-040. Ou um logradouro público, por exemplo, Rua Afrânio de Carvalho. Ou cursos ou corpos d'água públicos, por exemplo, Rio São Francisco, Rio Amazonas, sei lá, o nome que aquele curso ou corpo d'água possui. Ou se é, por exemplo, um terreno de marinha. Ele pode não ter a matrícula, mas você identifica que é um terreno de marinha, né? Reconhece pela matrícula do seu imóvel, pelos documentos que você recolheu, que a confrontação é com o terreno de marinha. Na hora de identificar o confrontante, você tem que dizer lá, terreno de marinha. Terrenos reservados ou terrenos marginais, áreas devolutas da União, ou no final, se nada se encaixar nisso aqui, você vai dizer que é uma área com registro desconhecido. Por exemplo, áreas de posse, né? Não estão matriculadas, não são áreas que se encaixam nos tipos acima, então você vai dizer lá que é uma área com registro desconhecido. Bom, eu vou fazer uma nova interrupção nesse vídeo aqui e aí a gente volta com mais uma parte sobre o Manual Técnico de Limites e Confrontações.